Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais este momento de estudo da Palavra de Deus e principalmente que nós possamos nesta noite encontrar aquilo que o nosso coração anseia na sede que temos pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador. Quero dar as boas-vindas àqueles que aqui estão, quero dar as boas-vindas também àqueles que nos dão o privilégio de estarmos agora aí em sua casa ou no seu trabalho, onde quer que nos esteja a assistir. É um privilégio, é uma honra, querido amigo, prezada amiga, poder estar consigo neste momento para o estudo da Palavra de Deus. Contudo, como este é um tempo de oração, a quarta-feira, nos programas de igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são normalmente tempos dedicados à oração. E hoje gostaria justamente de partilhar convosco alguma coisa a respeito da oração. E vamos estudar como a Bíblia nos ensina a respeito da forma como Deus faz com que as nossas preces sejam elevadas até ao seu trono de graça através de alguém que nos é extremamente importante, alguém que nos é profundamente íntimo, que é o Senhor Espírito Santo. Contudo, o texto que gostaria para a abertura desta meditação vos convidar a lermos, encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 4, e nós vamos ver no capítulo 4 do livro de Hebreus, em particular, vamos ver o verso 16. Capítulo 4 de Hebreus, o verso 16. O apóstolo Paulo, ele, nestes versículos, no final do capítulo 4, ele está a falar a respeito da convicção que nós podemos ter, da certeza de que somos representados diante de Deus por Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, como sumo sacerdote, ele intercede diante de nós, aliás, intercede por nós diante de Deus, e a certa altura o apóstolo Paulo convida-nos a uma atitude de confiança, a uma atitude inclusive de ousadia, quando ele diz o seguinte: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquilo que Paulo está aqui a dizer-nos, queridos amigos e prezados irmãos, é uma coisa tão simples quanto esta. Não importa se você e eu somos pecadores, não importa se os nossos pecados são de fato desprezíveis diante de Deus ou até mesmo diante de um próprio ser humano que nos olhe com um olhar crítico. Nós temos diante de Deus Jesus Cristo, o justo, que viveu uma vida impecável para que a sua justiça nos possa ser imputada, nos possa ser creditada e para que no momento em que você e eu nos ajoelhamos humildemente diante do Senhor, conscientes da nossa indignidade, da nossa pecaminosidade, mas naquele momento em que nós nos ajoelhamos com humildade diante de Deus, as nossas orações vão diante do trono da graça. E queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos isto, quando pensamos sobre o alto privilégio que existe no fato de que Deus, o ser mais importante do universo, Ele está disponível para ouvir a nossa oração em qualquer instante. Isto não é apenas um privilégio, isto é uma honra, isto é misericórdia, isto é graça, meus queridos irmãos e prezados amigos. Efetivamente, o nosso coração deveria se sentir profundamente agradecido a Deus por, em cada momento que nós oramos, sabermos que no centro do universo o Rei do cosmos está disponível para nos ouvir. Isto é verdadeiramente impressionante. Hoje eu precisei conversar com um serviço consular e liguei para lá e dei-me conta que, por conta destas situações do Covid e de teletrabalho, fiquei 15 minutos para aí pendurado na linha telefónica à espera, a ouvir uma música irritante que, ao final do quarto ou quinto ciclo, já me estava a dar dor de cabeça. Tanto assim que pus o telefone em alta voz para escutar a música enquanto ia fazendo quaisquer outras tarefas domésticas. E lá, depois de 14 ou 15 minutos, alguém me atende. Então eu falo com a pessoa
E, prezados irmãos e queridos amigos, foi decepcionante, porque aquela pessoa, por mais boa vontade que tivesse, não foi capaz de me ajudar em absolutamente nada. Apenas aumentar a minha frustração e a minha sensação de incapacidade diante daquilo que eu pretendia. Mas isto não acontece com Deus. Nós estamos a falar de o ser mais importante do universo, que assim que nós elevamos os nossos pensamentos para Ele, imediatamente este Deus que nos ama, Ele está disponível para efetivamente nos ouvir. Mas há um outro texto que eu gostaria de partilhar convosco e encontra-se na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler os versos 26 e 27. E agora reparem que se o texto de Hebreus nos diz que nós podemos nos achegar com confiança, em certo sentido, com ousadia, com uma ousadia reverente diante de Deus, sabendo que Ele nos vai ouvir, imagine agora que poderosa certeza nos é dada ao lermos estes versículos. Diz o texto o seguinte: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E vamos parar por aqui. Reparem uma coisa interessante. O apóstolo Paulo diz de uma forma muito lúcida, muito consciente o seguinte: nós, como seres humanos, como cristãos, ainda que cristãos com alguma maturidade espiritual, nós não sabemos o que havemos de pedir. E também não sabemos a forma adequada para o fazermos, para apresentarmos os nossos pedidos. Ou seja, nós não sabemos o que pedir, nem como convém apresentar efetivamente. Ou seja, nós não conhecemos os protocolos celestiais, nós não sabemos a forma como nos deveríamos dirigir a um Deus santo, a um Deus sábio, a um Deus perfeito. Nós não conhecemos. E eu não sei se já aconteceu com os irmãos de estarem num contexto cultural diferente daquele no qual nós fomos criados ou com o qual estamos habituados. Acontece isto muito frequentemente quando visitamos um país em que não conhecemos muito bem os hábitos e os costumes. E então, por vezes, é comum cometermos pequenos deslizes, pequenas falhas, que são, diríamos assim, pequenos erros culturais. Eu lembro-me, por exemplo, há vários anos atrás, quando fui ao Brasil, o meu pai, antes de nós chegarmos ao Brasil, ele disse-me: olha, Rui, tem cuidado com algumas coisas aqui. Tu nunca podes dizer, quando estiveres numa fila, que estás numa bicha, porque isto vai criar algum desconforto. E nunca chames uma menina de rapariga, porque aqui no Brasil rapariga tem uma conotação muito desagradável. Então, sempre que falares com uma menina, com uma moça, enfim, usa outras expressões menos rapariga. E a verdade é que ainda hoje, mesmo já estando em Portugal de volta há quase 20 anos, eu normalmente não uso a expressão rapariga, porque isto ficou quase como... Mas, reparem, na nossa relação com Deus, nós temos o Espírito Santo, que é justamente aquele que de alguma forma traduz a nossa forma de falarmos com Deus. Um dia nós vamos entender, quando estivermos no céu, ou quando estivermos a viver a eternidade na sua plenitude, nós vamos entender como as nossas orações eram infantis, como nós pedíamos coisas que não nos faziam bem, que não seriam efetivamente importantes para a nossa própria salvação, ou que nem sequer sabíamos a forma de nos apresentarmos ou nos dirigirmos ao Criador do Universo, ao Rei, à pessoa mais poderosa e santa. Mas, apesar de tudo isso, queridos amigos, Deus não se sente ofendido, Deus não se sente de alguma forma menosprezado pela forma de nós nem sequer sabermos o protocolo ou, vamos dizer assim, o cerimonial celestial da forma como os anjos certamente se dirigem a Deus de forma muito respeitosa. Nós devemos muitas vezes parecer aos próprios anjos insolentes e imaturos na nossa forma de orar. Mas a verdade, queridos amigos, é que Deus tem um prazer especial em ouvir as nossas orações. E elas, imperfeitas como sejam, são comparadas no ritual do santuário a um perfume. E Deus tem um prazer especial em realmente ouvir as nossas orações, porque
Deus, como um ser amoroso, como um pai amável que é, Ele sem dúvida tem um prazer especial em ouvir a sua oração, em saber da sua parte o desejo de se pôr em conexão com o céu. E agora aqui, queridos irmãos e amigos, reparem, diz-nos a Bíblia que é o Espírito Santo quem transporta, quem intercede, quem leva diante do céu as nossas orações. E Ele o faz muitas vezes de forma com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se os irmãos já tiveram esta situação de quererem dizer alguma coisa e não saberem como fazer, e terem aquela necessidade quase que de se espremer e de gemer para tentar expressar aquilo que... Mas o verso seguinte vai explicar um pouquinho melhor como é que é, de fato, esta tentativa do Espírito Santo de transpor para o contexto celestial as nossas orações, por mais imperfeitas e por mais inconvenientes que elas possam ser. Reparem aquilo que o verso 27 vai dizer: aquele que examina os corações, o Espírito Santo, Ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por isso, queridos amigos, nós podemos ter a certeza que mesmo que não consigamos nas nossas orações dizer exatamente aquilo que vai no nosso coração, que vai na nossa mente, o Espírito Santo, porque conhece o nosso coração, porque está, diríamos assim, familiarizado com a profundidade das nossas emoções, Ele sabe exatamente como levar diante de Deus a nossa verdadeira mensagem de oração. E agora aqui reparem numa coisa extremamente interessante. Nós encontramos nos capítulos 14, 15 e 16 de João, Jesus por várias vezes dizer que a nossa oração deve ser apresentada diante do Pai em seu próprio nome. E nós sabemos que Deus pede, ou Jesus pediu que nós orássemos em seu nome, não é porque Deus não pudesse aceitar a nossa oração, por ela não vir, diríamos assim, com a chancela do nome de Cristo. Não é esta a razão. Jesus pede que nós oremos em seu nome porque a verdade é que quando nós nos dirigimos ao Ser Supremo do Universo, podemos ter a certeza de que existe alguém junto ao Pai que viveu as mesmas realidades que nós vivemos, que passou pelas mesmas experiências, que sabe o que é ter sido decepcionado por alguém, que sabe o que é não ser compreendido, que sabe o que foi efetivamente viver debaixo dos efeitos do pecado neste mundo, embora Jesus nunca tivesse pecado, mas sofreu as consequências do pecado na existência neste planeta. E quando nós oramos em nome de Jesus, e meus queridos irmãos e amigos, provavelmente já aconteceu convosco, como por vezes acontece comigo, haver momentos em que, ao orar, a angústia do meu coração é tão grande diante das lutas e das dificuldades que esteja a enfrentar, que eu necessito ter a certeza de que alguém lá no céu, ao ouvir aquilo que eu estou a dizer, ao sentir sobre o que estou a falar, é capaz de entender o que eu estou a passar. E meus prezados e queridos amigos, deixem-me dizer-vos com toda a franqueza, quando nós oramos no nome de Jesus, quando você ora no nome de Jesus, não é porque Deus precise do carimbo no formulário X ou Y, como se Deus fosse um burocrata, mas porque para mim e para você, ou para nós, quando oramos, é importante sabermos que aquele que vai estar, um dos que vai estar a ouvir a nossa oração, conhece bem a realidade do que é viver na Terra. Conhece as dificuldades de viver neste planeta. Mas agora reparem numa outra coisa. Nós sabemos que Deus, todo Ele é amor. Deus tem uma compaixão indescritível pelo ser humano. Jesus Cristo experimentou a vida no nosso planeta com todas as suas vicissitudes. E ainda temos o Espírito Santo, que intercede de uma forma tão comprometida por cada um de nós, que Ele é capaz de não só conhecer os nossos pensamentos, não só entender as nossas emoções mais profundas, mas ainda está profundamente comprometido com o processo
de levar estas orações diante de Deus. Esta é a razão, queridos amigos, pela qual, qualquer que seja a nossa oração, por mais simples e por mais infantil que seja a prece de um ser humano, ela não deixa de ser ouvida e atendida pelo próprio Deus. Meus queridos amigos, que certeza, que promessa preciosa esta que a Bíblia nos dá. Hoje à noite, antes de você se deitar e ao orar, Deus vai estar a ouvi-lo com toda a atenção. Amanhã cedo, quando ainda com o sistema operativo do seu cérebro a carregar, não é? Com o cérebro ainda meio estremunhado de uma noite de sono, os primeiros pensamentos dirigidos a Deus, Deus vai estar a ouvir. Durante o dia, durante as situações em que você fizer com que os seus pensamentos se voltem para Deus, Deus vai estar a ouvir, Deus vai estar a ver, Deus vai estar a entender, porque efetivamente a divindade, na sua totalidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão completamente comprometidos em que esta comunicação de alta velocidade, de ligação preferencial, possa efetivamente acontecer. Mas há uma outra coisa surpreendente que nós encontramos na Bíblia. É que a palavra de Deus nos mostra que Deus não só, diríamos assim, ouve as nossas orações, como também o canal aberto para a oração é uma oportunidade para Deus também falar conosco. Eu gostaria que você fosse comigo agora, que os meus queridos irmãos pudessem ir comigo agora ao texto de Efésios, capítulo 6, e vamos ler o verso 18. Em particular, ali no verso 18, nós encontramos uma das mais interessantes e preciosas promessas sobre a importância do Espírito Santo na oração. E reparem que o verso 18, ele conclui uma pequena sessão no final do livro de Efésios, da carta aos Efésios, em que Paulo faz ali uma analogia entre os recursos que o cristão tem na sua vida e a armadura que os soldados romanos usavam. E ele então vai usar esta analogia para nos ajudar a perceber quais são as ferramentas espirituais que Deus coloca à nossa disposição. E no verso 18 em particular, Paulo conclui este momento, este período, com a seguinte afirmação: orando em todo o tempo. Interessante, orar em todo o tempo. Quando ele escreveu aos Filipenses, aos Tessalonicenses, ele disse, orai sem cessar. Aqui Paulo diz então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Reparem que o apóstolo Paulo usa aqui um conjunto de expressões que nos dão a ideia de que a experiência da oração está intimamente associada a uma importante atitude de vigilância, de alerta constante. Isto era típico na vida militar. Um soldado romano sabia que devia estar permanentemente atento. Estivesse ou não em batalha, estivesse ou não de serviço, ele deveria estar atento, ele deveria permanentemente estar numa atitude de vigilância. E aqui o apóstolo Paulo ele diz, a oração é justamente esta atitude permanente que o cristão deve ter de vigilância. Por quê? Porque através da oração nós mantemos esta conexão com o céu. E reparem numa coisa interessante. Nós, quando oramos, não somos só nós que estamos a falar com Deus. A oração não é um monólogo a Deus. Até porque há uma coisa muito simples, e todos nós sabemos, isto também foi afirmado por Jesus em Mateus no capítulo 6, quando ele disse que nós devemos contar ao nosso Pai todas as coisas, e o nosso Pai que todas as coisas vê, Ele nos haverá de recompensar. Portanto, nós não contamos na oração coisas a Deus que Ele não saiba. Nós não oramos para informar Deus a respeito de coisas que Ele desconheça. E então a pergunta vem, então por que nós contamos a Deus os nossos problemas? Por que nós dizemos a Deus as coisas que nos vão no coração? Por que devemos ser sinceros quando oramos? Permita-me contar-vos uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, quando a nossa segunda filha nasceu, Adélia e eu tínhamos um
pacto que mantivemos durante o tempo todo em que tivemos filhos pequenos, em que faríamos basicamente o seguinte: um dormiria metade da noite para cuidar do filho recém-nascido e o outro cuidaria na segunda metade da noite. Só que havia uma situação, a minha esposa naquela altura, pouco depois do nascimento da nossa filha, da Bianca, ela tinha ficado doente e então era natural que de alguma forma eu assumisse a Bianca recém-nascida, com poucas semanas, a noite inteira. E então a Bianca naquela noite, ela, como normalmente, chorou para mamar, chorou para pôr a chupeta, chorou porque estava com frio, chorou porque precisava trocar a fralda, chorou porque, entretanto, se destapou e sentiu-se desconfortável por não estar aconchegada pela roupa. E isto quer dizer que quando, na manhã seguinte, por volta das 5 da manhã, que era o horário de eu levantar naquela época para ir para o colégio onde eu era professor e capelão, eu tinha dormido praticamente em pequenos espaços de meia hora quase cada um. E ao levantar-me naquela manhã, ao fazer a oração habitual, rotineira, eu comecei mais ou menos da seguinte forma: Senhor Deus, muito obrigado pela boa. E quando eu disse boa, ia dizer boa noite, não é? Que me deste, eu dei-me conta que não tinha sido uma boa noite. Estaria a ser absolutamente hipócrita com Deus. E naquele momento eu fiz uma pausa e desatei a reclamar com Deus. Eu disse: Senhor, como é que pode ser? Esta filha que tu me deste, ela chora porque a chupeta lhe cai da boca, ela chora porque se destapa, ela chora porque precisa ser trocada a fralda, ela chora porque precisa mamar, ela chora por tudo e por nada. Eu não consegui dormir mais do que meia hora seguida durante esta noite toda. E comecei ali a reclamar daquelas coisas todas, frustrado com a minha condição de pai. Mas é interessante que a certa altura, no meio da minha oração, quase diríamos assim, que era um sacrilégio esta oração, fazê-la a Deus, Deus me ajudou a pensar da seguinte forma. Aquelas palavras que nós encontramos no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse: se vós, sendo maus, sois capazes de fazer coisas boas pelos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo. E outras coisas, outras bênçãos que Deus tem para nos dar. E sabem, queridos amigos, naquele momento, naquela manhã, muito cedo ainda, do ano de 1996, eu compreendi que, apesar de nós orarmos, Deus muitas vezes, apesar de nós estarmos a falar com Deus, Deus também fala conosco na própria oração, colocando na nossa mente pensamentos que nos ajudam a compreender muito daquilo que é a sua vontade para a nossa própria vida. Já não aconteceu convosco de estarem a orar, ansiosos, preocupados com uma determinada circunstância e de repente parece que a resposta à sua preocupação vem justamente como um pensamento que Deus coloca ali embutido no meio de todos os outros pensamentos que estão a ser debitados na oração? Quantas vezes já aconteceu isto com cada um de vocês? Tenho a certeza. E é efetivamente isto que Deus faz. Nós, enquanto estamos orando a Deus, Deus tem este canal de comunicação aberto conosco. E Ele também fala conosco. Ele também nos diz coisas surpreendentes e importantes. Esta é a razão pela qual Deus ama que nós oremos. Não porque Ele precisa de ser informado. Ele sabe de todas as coisas. Ele toma consciência de tudo na nossa vida, muitas vezes mais cedo ainda do que nós somos capazes de tomar consciência. Contudo, Deus tem um prazer muito especial em que nós estejamos conectados com Ele, porque no momento em que nós nos encontramos ligados ao Senhor através da oração, é também a oportunidade de Deus muitas vezes falar conosco e materializar determinadas respostas que depois podem ser úteis e importantes para nós compreendermos e entendermos o plano do Senhor para a nossa própria vida também. Esta é a razão pela qual precisamos orar, e orar de forma regular, de forma constante. O último texto que gostaria de partilhar convosco, queridos amigos, encontra-se na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro,
capítulo 5, e nós vamos ler os versos 8 e 9. Este texto aqui não fala especificamente nem sobre oração e nem sobre o Espírito Santo, mas explica-nos qual é a razão pela qual cada um de nós precisa estar em atitude de vigilância por meio da oração. Diz Pedro o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sede sóbrios e vigilantes. Esta é talvez uma das mais importantes disciplinas que um cristão precisa ter. A atitude de vigilância. E esta atitude de vigilância inclui uma comunicação permanente com Deus através da oração. Deixem-me concluir-vos um pouquinho a experiência que vos contava há pouco sobre a nossa filha, a nossa segunda filha. Depois daquela oração em que Deus me ajudou a perceber que, apesar de eu ser um pai pecador, sendo capaz de fazer, sacrifícios pela minha filha, como eu poderia esperar de Deus algo que não fosse simplesmente o melhor possível de um Deus santo, como efetivamente é o meu pai, é o pai de cada um de nós? Eu posso vos dizer que levantei daquela oração por volta das 5 da manhã, eu não estava mais descansado do que estava minutos antes ao acordar. É verdade que aquele dia foi um dia difícil. Eu fui para a escola e quando às 7 da manhã me pus diante da primeira turma para dar aulas, os meus olhos arranhavam como se estivessem cheios de areia. E ao final do dia eu estava mais cansado ainda do que o habitual. Mas posso-vos dizer uma coisa, aquele dia foi muito mais doce de passar. Por quê? Porque o fato de ter sido lembrado de manhã cedo que o Deus que cuida de mim é muito mais misericordioso do que eu seria capaz de ser com a minha própria filha pequena, que eu jamais magoaria por qualquer coisa deste mundo, isto me trouxe uma paz de espírito muito maior do que se tivesse dormido uma noite inteira de um sono profundo e reparador. Por quê? Porque o amor de Deus pode fazer por nós muito mais do que as melhores condições físicas em que nós nos possamos encontrar. A paz que Deus quer colocar, querido amigo e prezado irmão, que Deus quer colocar no seu coração, é uma realidade muito mais intensa e palpável do que a força e a energia da juventude, a força e a energia da plena saúde. Aquilo que Deus tem para nos oferecer é algo que faz com que a nossa força seja não a energia do nosso próprio corpo, nem a vitalidade da nossa própria energia física, mas a força do céu. Esta é a razão pela qual, queridos amigos, aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que se deixam ser inspirados pela força de Deus, poderão fazer coisas surpreendentes, que podem muitas vezes até parecer sobre-humanas. Porque a verdade é esta. Jesus, mesmo passando horas orando, depois de dias cansativos durante a noite, ele saía desses momentos com o Pai, fortalecido, para poder, no dia seguinte, ser uma verdadeira inspiração àqueles com quem ele se encontrava. E aqui, prezados amigos, esta também é a realidade que você e eu podemos viver. Nós temos ao nosso dispor o Santo Espírito, que está ansioso para ser o nosso mediador, o nosso intercessor diante de Deus, levando as nossas orações. E nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não é relapso, nem descuidado ao levar cada uma das nossas preces diante do trono da graça. Por isso, querido irmão e prezado amigo, queridos, oremos. Oremos para
apresentar ao Senhor as nossas preocupações. Oremos para apresentar a Deus os nossos motivos de gratidão. Oremos para estarmos numa atitude de vigilância e conectados com Deus. Que Deus possa abençoá-lo, querido irmão e prezado amigo, e que a experiência da oração possa ser algo verdadeiramente real na sua vida.